visitar aqui, amém, queridos? Amados, nós somos felizes nessa noite de estar recebendo o nosso pastor Júlio, que está aqui conosco novamente. Esse homem de Deus, o senhor de Vinícius, a esposa que está ali também. Nós estamos felizes com a presença deles. Foi uma surpresa para mim, eu não sabia que ele está ali por aqui, mas louvo a Deus por isso, né, que o pastor está aqui com a gente. E se ele me permitir, eu gostaria de passar essa oportunidade para ele trazer algo de Deus para nós, falar algo de Deus para a gente aqui, meu pastor. Amém? Eita glória! Aleluia, Deus! A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém! Glória a Deus. Eu também não fazia planos para estar aqui essa noite, mas a palavra do Eterno diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aprove a Deus nos trazer nessa noite para estarmos adorando a Deus juntos, né? Não tem coisa melhor do que estarmos adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é grande, é magnífico, é lindo, é maravilhoso. Estou feliz, né? Porque o nosso Deus é grande. Ele está vendo esse abençoado aqui. Deus abençoe, repreenda a todos os irmãos. Eu queria deixar para você, queria que você abrisse a sua Bíblia, um texto. Ele é um pouco trágico, mas ele traz revelações importantíssimas para a nossa vida. É um texto que nos conta e nos fala sobre morte, mas também, através dessa morte, revela o amor. 2 Samuel, capítulo 21, nós vamos ler, para resumirmos, nós vamos ler o verso 10, capítulo 2 Samuel, capítulo 21, o versículo número 10, para a gente ganhar tempo, sermos breves, que nos diz assim: então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de silício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da seca até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém. Vamos para os nossos assentos. Eu li apenas esse versículo para resumir o que esse texto nos revela. Esse texto nos revela a história de uma mãe, cujo nome chama Rispa. Essa mãe, ela tinha na verdade 7 filhos. E os 7 filhos dessa mãe foram mortos. Mas para que você entenda por que eles foram mortos, eu quero que você compreenda isso rapidamente. Esses homens que foram mortos eram filhos de Saul, do rei Saul. Saul havia quebrado uma aliança com os gibeonitas há anos atrás. E Deus então fez com que Israel viesse ter fome, porque Saul quebrou a aliança que havia sido feita para não destruir os gibeonitas. Saul já era morto, Davi é quem estava reinando, e de repente os gibeonitas vão até Davi, porque Davi faz uma oração a Deus, porque haviam 3 anos de seca sobre Israel. E o povo não sabia, Davi não sabia porque estava naquela seca durante aqueles 3 anos. Mas o interessante desse texto é que Davi então ele consulta ao Senhor. Davi começa então a buscar a face de Deus. Diz o verso 2, então diz assim, o verso 1: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então Davi começa a consultar a Deus, porque Davi não sabia por que estava havendo aquela assolação sobre Israel.
E então Deus revela a Saul e diz: é porque a casa sanguinária de Saul matou, quebrou a aliança que havia entre Israel e os gibeonitas. E então Davi manda chamar o rei dos gibeonitas e ele vai até Davi. Davi era rei. E quando eles se aproximam de Davi, Davi então pergunta: o que é que eu posso fazer por vocês? O que é que vocês querem? E então eles dizem: nós queremos 7 filhos de Saul para vingar por a aliança quebrada que ele quebrou com os gibeonitas. Porque Saul, para que você entenda, havia matado praticamente quase todos os gibeonitas. E os gibeonitas agora queriam vingança. Quem está entendendo? Glória a Deus. E então Davi olha para eles e diz: eu te darei esses 7 filhos de Saul. Mas Davi poupa a Mefibosete, que era um filho de uma aliança que ele tinha com um amigo, filho de Saul, Jonatas. Mas os outros ele pega e ele entrega nas mãos dos gibeonitas. E os gibeonitas levam ele para o monte, e lá em cima do monte, no tempo de cega, se não estou enganado, no tempo de colheita, os gibeonitas matam os 7 filhos de Saul. Eu estou resumindo para você. É uma história trágica. Os gibeonitas matam e deixam eles enforcados, pendurados naquele campo. E aí é onde entra o versículo de número 10. Uma mãe chamada Rispa, ela soube que os filhos haviam morrido e estavam lá, pendurados. E o que essa mãe então faz? Ela vai até os filhos, ela pega os corpos dos filhos, e ela recolhe os corpos dos filhos que estão ali, juntam os 7 corpos, e ela então pega um pano de silício e cobre, um pano negro, cobre todos os corpos. E o interessante dessa história trágica é que essa mãe amorosa estava, mesmo os filhos estando mortos, ela estava ali velando por eles, ela estava ali cuidando deles. O interessante dessa história é que o texto nos diz, no verso 10, que diz que ela estendeu o pano de silício sobre a rocha, sobre a penha, desde o princípio da cega, desde o princípio da colheita, até que caiu a chuva do céu sobre eles. O pano ficou estendido. E o texto nos diz que as aves iam tentar comer aqueles corpos, mas ela afugentava as aves, afugentava as feras que vinham comer aqueles corpos. Agora eu tenho uma coisa trágica para que você entenda esse texto. Nós vamos chegar lá. Eu estou só preparando para você entender isso. Eu vou ser rápido. O texto nos diz que esses corpos, estudando melhor essa história, eles passaram 7 dias apodrecendo. E durante os 7 dias, Rispa, como era o nome dela? Ficou cuidando dos corpos dos filhos. E aqui é onde eu começo a falar rapidamente. Eles tinham errado, os filhos dela estavam pagando pela maldade de Saul, porque eram filhos de Saul, eram netos de Saul, e estavam todos ali mortos. Mas o que me chama a atenção nessa história é o amor dessa mãe. E esse amor simboliza o amor de Deus por nós, simboliza o amor de Deus por mim e por você. Como que esses corpos ficaram durante esses 7 dias? Como que um corpo fica passando 7 dias ao ar livre, ao relento? Podre, fedido, inalando mau cheiro, não é isso? Sim ou não?
Isso atrai o quê? Insetos. Atrai as aves, os abutres. Atraía os animais do campo, talvez naquela época os chacais, os lobos. E todos eles estavam ali para tentar comer, tirar um pedacinho do corpo daqueles homens. É trágica a história. Mas lá estava a risco, afugentando todos eles. Lá estava a risco, cuidando deles. Talvez você não tenha entendido ainda. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é o teu estado espiritual. Eu não sei como você está. Porque às vezes entramos na casa de Deus igual esses corpos apodrecidos. O pecado que está em nossas vidas às vezes emana um mau cheiro nas narinas de Deus. Por quê? Porque as nossas falhas do dia a dia vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. E muitas vezes isso vai inalando espiritualmente falando, um mau cheiro espiritual. E isso atrai, como os corpos daqueles homens atraíam vários tipos de aves, feras, insetos. Isso atrai também no mundo espiritual espíritos malignos para tentar destruir as nossas vidas. Mas como o Rispa estava ali de pé, vigilante, cuidando daqueles corpos apodrecidos, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está cuidando da tua vida. Glória a Deus. Por isso eu digo nessa noite, eu não sei como você entrou. Eu não sei de onde você tem falhado. Eu não sei o que está emanando da tua alma na narina de Deus. Mas o Espírito de Deus está cuidando de você. E assim como o risco apogentava aqueles espíritos, aquelas aves, aqueles animais, o Espírito de Deus te protege e não deixa que o maligno te toque. É uma história trágica, mas ao mesmo tempo revela o amor. Santo é o teu nome, Deus. Não importou para Rispa se eles estavam fedendo, ela estava ali porque ela os amava. Deus te ama. Glória a Deus. Dependente da tua situação nessa noite, eu quero te dizer: Deus te ama. Glória a Deus. Rispa não pode trazer de volta a vida daqueles filhos, não. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu estou falando, usando Rispa para simbolizar e para mostrar o amor de Deus por você. Rispa não pode te restaurar, mas Deus pode. Rispa não pode trazer de volta a vida dos filhos, mas Jesus pode trazer de volta você a vida espiritualmente. Deus essa noite quer ressuscitar vidas. Deus essa noite quer restaurar corações. Isso nos lembra de Lázaro, 4 dias apodrecido. Jesus disse: tira a pedra. Alguém diz: está cheirando mal, porque já faz 4 dias. Mas mesmo assim Jesus manda tirar a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, vem. E aquele homem sai daquela caverna, daquele buraco feito na pedra, todo amordaçado, engessado. Mas ele sai porque é uma palavra de autoridade dizendo que ele tinha que reviver. E nesta noite eu declaro uma palavra de autoridade na tua vida: você vai reviver. O Espírito de Deus vai te trazer a vida. Você não vai ser destruído, porque a palavra do Eterno nos diz. E em nome de Yeshua HaMashiach nessa noite, para você, Deus vai reviver. Aleluia, Senhor. Deus é fiel.
mais uma palavra. Todos os dias, Deus está cuidando de você. Glórias a Deus. Deus está cuidando de você. Obrigado, Senhor. Até naquele dia mais difícil, Deus está cuidando de você. Quando você pensa em desistir, Deus está cuidando de você. Aleluia. Quando você se sente fraco, lá está Ele no seu lado, cuidando de você. Quando você acha que nada vai dar certo, aí está Ele lá do teu lado, cuidando de você. Sabe por que nós não paramos? Sabe por que nós ainda não caímos? Apesar de muitas vezes estarmos apodrecidos pelo pecado, é porque Deus está cuidando das nossas vidas. Aí alguém nessa noite pode dizer: mas o pecado nos separa de Deus. Sim, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. Enquanto vivermos, Deus quer que nós venhamos ser protegidos para voltarmos e sermos restaurados por Ele. Quero dizer para você: Deus te ama. Aleluia, meu Senhor. E Ele cuida de você. Fique de pé. Glória a Deus. Santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Ele está aqui. Vale a pena, Deus. Vale a pena, Senhor. Você vai escolher 3 pessoas. Glória a Deus. Você vai sair do seu lugar e vai abraçar essa pessoa. Eita, Deus maravilhoso. E você vai dizer para Vai dar ela: outro, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eita, Deus. Ô, glória. Quem crê nisso? Glória a Deus. É Eu verdade. vou fazer melhor nessa noite. Você vai sair do seu lugar e vai procurar outra pessoa distante de você. E você vai procurá-la e vai dizer para ela nessa noite: Deus cuida de você. Eu quero que você saia e procure alguém que você não tenha tanta intimidade, mas você vai procurá-la e vai dizer nessa noite: Deus cuida de você. Aleluia. Deus cuida de você. Deus cuida de você. O amor de Deus é grande por você. Amém? Glória a Deus. Meu pastor, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Glória a Deus. Vamos voltar para os nossos lugares. Deus cuida de mim, Deus. Volte para os lugares, eu vou terminar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus está enalando nesta noite. O cuidado de Deus está enalando a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Quero que você diga para Deus nessa noite o quanto você o ama e o quanto você está agradecendo. Muito obrigado pelo Senhor ter falado. Ele cuida de você. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado Comece a agradecer a Deus. Obrigado pelo Senhor. Às vezes pedimos tanto e não somos gratos. Se não fosse a tua graça, Comece a agradecer e dizer: se não Jesus, fosse eu a te tua graça, se agradeço. não fosse o teu vigor, se não fosse a tua força, se não fosse o teu Eu não caí braço, ainda porque o Senhor está cuidando de mim. muito obrigado. Jesus, eu não caí ainda, eu não tropecei ainda, eu não fracassei ainda, porque o Senhor está cuidando. Aleluia, meu Deus. Glórias ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite. Sim, Nós te bendizemos nessa noite. Glória a Deus. muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos nessa noite porque o teu Espírito está operando. Estás aqui, meu Deus. Aleluia. O Senhor está pegando na mão dessa pessoa. Eu creio, Deus. E o Senhor está ajudando ela a caminhar. Aleluia, Senhor. Porque ela já pensou até em parar e desistir. Porque ela não vê nela a possibilidade de continuar. Glória a Deus. Ela não
pode adorar, exaltando o Senhor. Que bênção essa mensagem do pastor.